começar separando os ingredientes para fazer o recheio. Eu vou usar cereja em calda, chocolate meio amargo picado e creme de leite fresco. Agora os ingredientes para fazer a massa. Eu vou precisar de farinha, de 4 claras, açúcar, 1 colher de amido de milho, uma gema, óleo de cozinha e água. Primeiro eu vou preparar o ganache, porque eu preciso ainda esperar ele esfriar. Para fazer isso, eu vou aquecer o creme de leite, mas eu não vou deixar ferver. E aí eu despejo só metade do creme de leite em cima do chocolate. Para ficar mais fácil, eu também posso levar essa misturinha para o micro-ondas por no máximo 20 segundos. Aí ele ajuda a derreter o chocolate e fica mais fácil para eu misturar. Depois de misturar bem, eu vou levar ele para a geladeira e vou deixar lá descansando. Para preparar a massa, eu vou levar para a batedeira a gema, metade do açúcar, metade do óleo e vou bater bem essa primeira mistura até dar uma clareadinha na massa. Depois eu paro para acrescentar a água e o restante do óleo e volto a bater. Eu aproveitei também para colocar algumas gotinhas de essência de baunilha. E por último, agora eu vou colocar a farinha de trigo e vou voltar a bater a massa. Eu coloquei algumas gotinhas de corante só para não deixar a massa muito branca, mas isso é opcional. Eu tiro essa massa da batedeira e reservo em uma outra tigela. Voltando para a batedeira agora, eu vou bater as claras em neve. Atingindo o ponto em neve, eu acrescento o restante do açúcar e o amido de milho e volto a bater até formar um marshmallow bem consistente. Agora, fora da batedeira, eu vou misturar esse nosso merengue com aquela primeira massa que a gente fez. Eu vou colocando o merengue aos poucos e vou mexendo delicadamente, porque eu não quero perder essas bolhas de ar que faz quando a gente bate a clara em neve. Como a minha massa não vai fermento, eu dependo dessas bolinhas de ar para deixar a massa fofa. Então, sempre colocando aos poucos e mexendo com bastante cuidado. Agora, em uma tigela pequena, eu vou separar 2 colheres da minha massa e vou acrescentar corante vermelho para deixar essa minha massa com uma cor bem forte. Depois eu acrescento 1 colher de farinha para poder deixar a massa mais consistente, porque essa massa eu vou usar para fazer o desenho. Agora eu coloco essa misturinha num saco de confeiteiro. Vou fazer um corte bem na pontinha do saco de confeitar, para ficar um bico bem fininho. Aí sim eu consigo fazer os meus desenhos precisos.
Antes de colocar a massa, eu vou pegar o papel manteiga no formato da minha forma e vou fazer uns desenhos no verso desse papel manteiga. No caso, vou fazer apenas alguns corações, mas aí você pode soltar a sua imaginação e fazer o que você quiser. Aí depois eu viro o papel manteiga e vou preencher por cima do desenho com aquela minha massa um pouquinho mais consistente. Eu vou contornando o desenho embaixo e depois eu preencho todo ele com essa massa. Assim fica mais fácil para conseguir desenhar. Agora eu vou levar o papel manteiga pro forno, vou colocar ela dentro da minha forma e vou deixar ela no forno por mais ou menos 1 a 2 minutos. É uma coisa bem rápida, é só para dar uma pré-aquecida nessa massa para ela não misturar com a outra massa que eu vou colocar por cima. Aí depois que eu tirar do forno ela já vai estar mais sequinha e eu posso misturar o restante da minha massa, que não vai ter mais o perigo de misturar. Despejo toda a massa na forma e espalho bem para ficar uniforme. Enquanto assa a minha massa, eu vou preparar o recheio. Daí eu tiro da geladeira o meu ganache, que tava lá congelado. Que tava lá geladinho. E acrescento o restante do creme de leite. E agora eu vou bater na batedeira. Eu vou aumentando a velocidade aos poucos. E como o creme de leite é fresco, ele vai virar como se fosse um chantilly. Ele vai crescer um pouquinho, vai ficar bem cremoso. O meu bolo já tá pronto. Agora eu vou retirar ele da forma. Com bastante cuidado. Eu vou colocar uma outra folha de papel manteiga por cima e vou virar ela. De preferência, uso uma grade para poder fazer isso, porque o bolo ele gruda muito fácil. Então, melhor em cima de uma grade do que sobre uma superfície lisa. Agora, com muito cuidado, eu vou soltando essa parte de baixo, com cuidado para não sair os desenhos, porque os desenhos eles podem acabar ficando grudados na folha, no papel manteiga. Então, tira com bastante cuidado. E deixa esfriar um pouquinho. Depois de frio, eu venho com uma outra folha de papel manteiga e viro novamente. Essa parte sem desenho é onde eu vou colocar o meu recheio, que a gente acabou de fazer com ganache.
Agora é só colocar o ganache. Mas presta atenção aonde tá a estampa, onde tá os desenhos que você fez. No caso aí, eu tô fazendo de uma forma errada. Eu coloquei o recheio do mesmo lado onde tá os desenhos. Então, eu vou começar a enrolar no começo ali do desenho. E pode acontecer, na hora de enrolar, cobrir todo o seu desenho, toda a sua estampa. Então, antes de você começar a colocar o recheio, dá uma olhadinha que lado que tá a sua estampa, para você colocar o recheio do outro lado. Nesse caso aí, eu vou acabar cobrindo um pouquinho da minha estampa. Na hora que for enrolar, vocês vão começar a ver. Tá vendo a estampa? Na hora que eu terminar de enrolar, ela vai acabar cobrindo um pouco. O certo seria eu começar pela ponta que não tem a estampa. Então tomem cuidado nesse momento para não fazer a mesma coisa que eu. Daí, com a ajuda do papel manteiga, a gente vai puxando e vai enrolando, para manter sempre firme, para manter sempre bem pressionado. Daí termina de enrolar com papel manteiga mesmo e embrulha como se fosse um bombom, enrolando as laterais. Depois de bem embrulhadinho assim, eu vou levar para geladeira, para ele pegar bem esse formato, para na hora que eu for cortar ele não desmanchar todinho, e também para deixar um pouco mais geladinho, para ficar bem gostoso. Depois de um tempo na geladeira, eu vou retirar. E aí fica fácil para cortar e ele vai ficar perfeito. Olha só que lindo que ele fica. E agora é só aproveitar. Bom apetite!